Olá, aqui é Diego Mangabeira e nesse vídeo esse podcast é patrocinado pelo Método Hércules. Aprenda como ressignificar suas crenças limitantes, principalmente em relação a dinheiro, riqueza e prosperidade. E se você quer saber como, clica no primeiro link da descrição. Nesse vídeo, nesse podcast, eu quero falar com você sobre o que são crenças limitantes e como elas afetam as nossas vidas. Tá? Crenças limitantes, elas fazem parte de você e sempre farão parte de você. Eu quero deixar bem claro, esse é o primeiro statement aí, a primeira confirmação que eu quero deixar bem claro, porque não existe receita de bolo para isso. Você pode fazer o que você for, você pode fazer a experiência que você for, você pode andar na água, andar no fogo, você pode viajar o mundo, você pode viajar o universo, mas você não pode alterar a existência que você tem que passar nessa linha continuum de tempo, vamos dizer assim. E eu não quero falar isso numa perspectiva negativa, mas eu quero que você compreenda que a lei natural, ela te traz experiências as quais você tem que passar. É o karma, o conceito de karma. Mas isso não te faz uma pessoa menor ou uma pessoa maior. Te faz uma pessoa ser quem você é. Né? O que afeta muito hoje as pessoas é que elas entendem que as crenças limitantes, elas vão sempre limitar o seu avanço. Não é isso que eu quero trazer aqui. As crenças limitantes, elas fazem quem você é. Porque quando você muda, reprograma suas crenças, vão aparecer novas crenças, entende? Um exemplo claro, didático, eu acho que posso passar para você. Imagina quando você era criança, né? Quando você era criança, como que era a perspectiva, principalmente em relação à perspectiva espacial em relação aos objetos, né? Quando você é criança, tudo é muito grande, tudo é muito alto, né? Por exemplo, nossa, a cama, né? Por exemplo, se você, quando é criança, não consegue subir na cama, né? Você não consegue nem andar, né? Você consegue só engatinhar, isso se você estiver no chão, né? Às vezes você não consegue, não tem força física, né? Não está desenvolvida ainda os seus músculos, sua capacidade óssea, né? E quanto mais você vai desenvolvendo isso, mais você consegue o quê? Subir a cama. Depois não vai fazer nenhum sentido, né? Quão alta é uma cama ou não, ou um prédio ou não, ou uma árvore ou não, né? Mas quando a gente é adulto ou adulta, a gente se torna uma figura muito chata, né? A gente esquece dessa conexão, até mesmo em ondas, né? Porque a gente tem uma integração mais com a onda teta, principalmente quando a gente é criança, depois vai passar para delta, depois para alfa, depois para beta, isso, né? Então a gente tende a perder isso, né? Essa conexão que nós poderíamos ter. Então, quanto mais, né, a gente entender isso, mais fica fácil da nossa compreensão com hoje. Se lá era difícil, né, hoje tem coisas que são essas camas mais altas na sua vida, né? E quando você passa essa cama mais alta de novo, uma árvore mais alta, vão aparecer novos desafios, entende? Porque faz parte da nossa evolução, parte da nossa expansão, entende? Porque é o desconhecido que nos move. E é o desconhecido que, pegando um pouco de física quântica, ou mesmo de física, quando os cientistas, na verdade, notaram que a maior parte do átomo é vazia, né? Então é o zero, vamos dizer assim. O que é o zero? Né? O zero não é o nada, né? Em tese. Mas se o átomo, que é o que tem em tudo, no seu corpo, nas suas células, no computador, no seu celular, nesse microfone, no céu, numa supernova, nascimento de uma estrela, ou mesmo no falecimento, que seria o buraco negro, é o que existe, o não existente, vamos dizer assim, então o zero é o todo, né? Então, peraí, isso já demonstra que alguma coisa tem diferente, né? O que me ensinaram sobre crenças não é muito parecido com o que você está me falando agora, né? Até mesmo o conceito, eu gosto muito de falar de etimologia. A gente gosta de estudar muito aqui o estudo das palavras, né? As antigas civilizações. E a palavra crença, né, veio de credentia, né, do latim, que significa ato de acreditar em algo, né? Uma fé, né? Mas a palavra credentia, né, veio de credere, né, do latim também, que é crer ou acreditar. Então, assim, você pode acreditar que tem uma crença limitante em relação a dinheiro, em relação à comida, em relação à altura, em relação ao que você pode fazer da sua vida, em relação até mesmo... Tem aquelas fobias, né? Fobias de, sei lá, de lugar fechado, claustrofobia, aracnofobia, sei lá, de aranha, né? Sei lá, tô só divagando aqui. Mas o que acontece? Isso é a forma que você pensa. Isso não é a forma que você pode pensar, entendeu? Eu quero deixar bem claro pra você, o que na verdade você tem sobre crenças é a forma que você pensa hoje. Não será a forma que você pensa daqui a uns 5 segundos ou 10 segundos, entendeu? Ou 10 minutos, 10 anos.
Por isso que é tão mutável. O que acontece com as pessoas é, eu vou desrespeitar o que eu tenho hoje, né? Eu vou apagar o meu passado, vou apagar toda a minha existência para viver uma vida nova. Primeiro que isso é ingratidão, sabe? Você não dá valor àquilo que aconteceu para que você se tornasse quem você é hoje, sabe? E por causa do imediatismo da sociedade que nós vivemos hoje, materialista principalmente, isso não é só a sociedade que eu tô falando agora, nesse instante de tempo e espaço. Se eu fosse para Atlântida, é a mesma coisa que aconteceu, que levou ao declínio, inclusive, né, by the way, né, a propósito daquela civilização. Como o declínio do Egito, de impérios também que aconteceram ao longo da história da humanidade, ou mesmo civilizações de 1 bilhão de anos atrás, né, que também pereceram, principalmente por causa de cataclismas, né, externos que aconteceram, como a Terra já se passou vários cataclismas, mas os cientistas eles não querem admitir isso, né, que nós não viemos do Homem das Cavernas, nós somos muito mais complexos daquilo que te ensinaram na escolinha. E por que eu tô falando tudo isso? Porque você é quem você pensa, né? Até o Descartes fala, cogito ergo sum, né? Penso, logo existo. Essa é a frase no latim, né? Cogito ergo sum. Então, assim, se você pensa, aliás, eu penso, então por isso eu existo, na verdade, não é só isso, né? Mas o Descartes vai ajudar também nessa compreensão, né? Da linha dele. Mas o que eu quero te dizer é, se você pensa que, na verdade, crença limitante é só algo negativo, e a grande maioria das pessoas só pensa nisso, e pode ser o seu caso, tá? Eu quero deixar bem claro, pode ser o seu caso. Você acha que, na verdade, as suas crenças, elas são sempre desmoralizantes, elas são sempre ruins, Diego. Nossa, Diego, aconteceu isso comigo, traumas, né? E às vezes pode até ter sido algum problema, né, assim, em relação físico, né? Você pode ter sido abusado quando criança, né? Até mesmo constelação familiar ajuda muito nessa compreensão. Para até se perdoar em relação a essa situação, ou mesmo tocar sua vida para frente, né? Porque para muitas pessoas isso pode se tornar uma amarra emocional muito forte, né? Por isso que as emoções são uma memória do passado. Aqui eu não estou dizendo em relação à densidade das experiências, né? Porque todo mundo tem uma experiência, né? A gente tem clientes aqui, desculpa, alunos, alunas, né? Que já passaram por diversas situações, dos mais variados tipos. Por isso que eu tô falando, tá? De pessoas abusadas, depressão, angústia, ansiedade, doenças emocionais, né? E tiveram ótimos resultados, ressignificando isso. Entendendo que, na verdade, as crenças limitantes fazem sim parte de quem você é. E quanto mais você aceita essa parte sombra, né? Então pegando um pouquinho de esoterismo, ocultismo, né? Tudo é polar. Nós queremos sempre abraçar a luz, né? Mas a gente não gosta de abraçar a escuridão. E isso é perceptível em todas as religiões, né? E todas as religiões vieram numa mesma origem, né? E aqui não se trata de condenar as religiões, mas a nossa linha não é uma perspectiva religiosa, eu sempre falo isso, né? E é interessante, às vezes, o pessoal... eu sempre falo até com a equipe, né, daqui da Mangabeira Academy, o pessoal não entende mesmo, né? Porque a nossa linha tem a ver com espiritualidade, que tem a ver com respiração, sopro de vida, que é você... eu sinto o cosmos dentro de mim, né? Essa é a perspectiva verdadeira da alquimia da mente, né? Que deveria ser também a sua, mas cada um segue o seu caminho, entendeu? O seu entendimento. Por isso que você pode ter o seu culto, sua crença, ou mesmo sua religião, né? Doutrina que você acredita. Mas saiba que aquela doutrina tem vieses, né? Tem sempre isso. Você tem que analisar também a história de cada uma. Mas quando a gente pensa nessa perspectiva, isso pode também segurar a sua própria expansão, sabe? Por isso que é tão importante entender se o que você está pensando hoje foi algo que você co-criou. Porque a grande maioria das crenças que você tem hoje não foram você que criou. Você aprendeu aquilo, entendeu? Então, por exemplo, que na verdade, vamos pensar um exemplo prático, simples, né? Que você leva choque se colocar o dedo no interruptor, né? Foi alguém, algum adulto, uma mãe ou pai, falou, ó, não, né? Não. Foi a primeira perspectiva. E para o nosso cérebro, não existe, né? O não é um sim também. Ou mesmo, quem te falou que, na verdade, um término ou mesmo uma morte, né? Por exemplo, conceito de morte. Para algumas tribos, por exemplo, no Oceano Índico, não existe a palavra morte, né? Para algumas civilizações, por exemplo, né, no nosso planeta atualmente, a morte não existe, né? E porque não existe, não é algo factível, porque a pessoa nunca morre, né? Mas para algumas pessoas o que? É tragédia, é trágico. Então, o que você aprendeu? Então, depende muito da sua cultura, daquilo que você recebe de informação, mas a grande maioria das coisas é o quê? Você foi programado a pensar do que você é programado todos os dias. Por isso que mudar isso dá trabalho, né? E na grande maioria das vezes,
Você vai falar muito que vai querer mudar, mas não vai mudar, entendeu? Então por isso que é um jogo mental, como tudo na vida. A gente fala isso muito, né? A vida é um jogo mental. Pra quem quer programar as crenças limitantes, você vai ter que mudar tudo, sabe? Que é a Fênix, né? Eu acho que a melhor metáfora que a gente pode usar para você que tá até aqui comigo até agora e quer mudar de verdade, usar o mito da Fênix como uma verdadeira alavanca para essa mudança, porque a Fênix, ela não renasce das cinzas da mesma maneira, ela renasce das cinzas de uma outra maneira, entendeu? Então seja grato por aquilo que aconteceu, mas você nunca será aquela mesma pessoa, aquele mesmo ser naquela perspectiva de tempo e espaço. Você é diferente, entendeu? E até para ajudar nessa compreensão, tem o método Hércules, né, que a gente usa muito e até tem um módulo inteiro só sobre isso, só sobre crenças limitantes, principalmente crenças em relação a dinheiro, riqueza, crescimento, né, prosperidade, que as pessoas têm muito. Né? Se você quer saber mais, clica no primeiro link da descrição que tem mais informações, tá bom? Desejo para você um excelente dia de muita luz e prosperidade. Forte abraço para você e nos vemos em mais vídeos e mais podcasts por aqui. Um abraço.